Os implantes comigo e a doutora Alan, que somos implantodontistas, a harmonização orofacial com a doutora Adilise, né? Temos uma periodontista também para cuidar dessa parte, né? Então, a gente faz tudo certinho. E aí, quando a gente acha que é um caso que é mais complexo, a gente se reúne e debate o caso. Então, não é porque eu sou implantodontista que o paciente só tem implante para fazer e ele vem, senta na minha sala e eu tento resolver todos os problemas dele. Porque eu acho que é alguma coisa ali que tem uma cárie que vai atrapalhar na reabilitação. Então, aí eu vou e converso com a doutora Raíssa. Eu tô com dúvida em na prótese ali, converso com o doutor Danilo, né? Então, daí a importância de uma equipe grande. Isso. De ter vários especialistas numa clínica só é muito importante, né? É muito importante. Então, questão de ortodontista também, nós temos na clínica. Então, a gente se conversa o tempo todo sobre os pacientes, né? Então, ele não entra e sai só com um só. Ele passa por todo mundo, né? Então, então é bem legal por causa disso. Às vezes eu tenho uma dúvida, vou lá com a doutora Adilise, né, tiro a dúvida com ela também. Então, é legal por isso. A gente troca experiências também. Então, a gente está sempre fazendo curso fora. Então, mesmo que não seja da área dela, eu trago alguma novidade para ela e falo, isso aqui é legal para você, né? Então, sim, a gente troca bastante. Que bacana. E vocês estão sempre viajando, né? Buscando novos conhecimentos, o que é muito importante também. Daí, a confiança que o pessoal tem na Clínica União Paraíso, sim, né? Bom, falando ainda de implantes, a pessoa fez o implante dentário. Tem os cuidados depois desse implante, uma manutenção? Como que funciona o depois? Então, Patrícia, sempre tem a manutenção, né? Então, a gente deixa isso bem claro para o paciente. Então, assim, você já sabe, você já foi lá na clínica, já fez a limpeza, a profilaxia que a gente chama, né? Já fez clareamento. Então, você é a nossa paciente, já fiz, você sabe, já né? Sou a paciente então, da assim, Clínica União, preciso voltar. Isso, mas assim, você não tem nenhum implante. Mas não, mesmo assim, não, você precisa ir lá de 6 em 6 meses fazer a limpeza, né? Então, por que um paciente que tem um implante dentário não precisa retornar? Precisa da mesma forma. Então, se ele tem um implantezinho unitário, um dentinho só, ele vai voltar para fazer a profilaxia como você faz, não é? A cada 6 meses, às vezes precisa de uma raspagem, uma profilaxia, uma aplicaçãozinha de flúor, se for o caso, né? Agora, para o paciente que ele tem prótese total, que a gente diz prótese do tipo protocolo, né? Que são os implantezinhos e uma prótese total encaixada, parafusada. Essa limpeza, essa higienização para o paciente é um pouquinho mais difícil, né? Então, normalmente são pacientes idosos que não têm tanta destreza manual para usar um fio dental por baixo, passar uma escovinha por baixo, né? Então, às vezes a gengivinha inflama um pouquinho mais, junta um pouquinho mais de sujeira. Então, para eles é essencial eles retornarem a cada 6 meses, pelo menos. A gente avalia, né? Dependendo do caso, um paciente fumante, que não consegue ter uma boa higienização em casa, a gente pede até que venha com menos tempo, né? Uma periodicidade de cada 4 meses, 3 meses. Por quê? Lá na clínica, nós vamos remover aquela prótese. Vamos primeiro tirar uma radiografia para ver como é que está a situação do osso, em volta do implante, né? Se não está tendo reabsorção, se o implante está legal no osso ainda. Removemos a prótese e a gente vê a saúde da gengiva, se não tem inflamação, né? Porque as pessoas, às vezes, perdem os dentes, né? Sabe quando o dente fica bem molinho assim, eu tiro na mão, às vezes por problema periodontal, né? Isso que eu ia te perguntar, uma pausa. Em relação, por que o pessoal perde dente? Você falou da criança, que às vezes não nasce. Isso. O permanente. É. Mas no caso do adulto, então, por que tem essa perda, às vezes grande, de dentes, né? Então, assim, antigamente as pessoas não tinham o hábito de higienização, né? Não escovavam os dentes, ou então se escovava era uma vez por dia, assim, lá perdido. Não escovava de maneira adequada, não utilizava fio dental. Então, não tinha orientação de higiene que você recebeu quando você fez a limpeza, lembra? Lembro, com certeza, Porque tem que usar o fio dental assim, a escova é assim. É todo um processo, uma escova né? macia. Exatamente. Então, hoje em dia, as pessoas, elas têm mais consciência. Mas, assim, antigamente não existia isso. Então, as pessoas perdiam por falta de cuidado. Então, ou porque era cárie, né? Então, antigamente, e era muito caro o tratamento também. Então, tinha uma cárie num dentinho. Manda arrancar tudo e põe dentadura. Porque era mais barato do que mandar tratar canal daquele era dente. Muito mesmo, era né? desse jeito. Então, antigamente, as pessoas que não tinham dinheiro, era mais fácil pagar uma dentadurinha, mandar extrair todos os dentes, pôr uma dentadura, do que tratar dente a dente, né? Então, podia perder por cárie. Então, a cáriezinha ia aumentando, perdia a coroa do dente. Às vezes fazia um pino e uma coroa com tratamento endodôntico. Perdia aquela coroa depois, a raiz fraturava. Então, ia perdendo um a um. Essa é uma das causas.
Outra causa é doença periodontal. Então, não usa fio dental, a gengivinha inflama, aquela gengivinha abre espaço, começa a entrar bactéria ali e começa a reabsorver aquele osso que segura o dentinho no lugar, né? E aí, aquele dentinho fica mole. Em alguns casos, a gente já viu o paciente tirar o dentinho com a mão, de tão molinho que tava, né? Então, a doença periodontal também é uma questão que afeta, né? Então, os dentes e o paciente ia perdendo dente a dente e aí chega uma hora que não tem mais, né, nenhum dentinho para segurar uma prótese removível, por exemplo. Então, o implante é uma solução. Mas aí a gente sempre diz, do mesmo jeito que você perdeu os seus dentes, se você não cuidar, você também perde o implante, né? Ah, então tá aí. Isso. Não quer dizer que você fez implante dentário, que você tem que deixar pra lá. Então, continua todos os cuidados, a mesma coisa. A única diferença da prótese sobre implante é que não vai dar cárie. Porque não é esmalte, né? Não é dentinho. Mas também tem o problema periodontal, mas não a gente diz de periimplantar, né? Então, a mesma doença periodontal que dá no dente, pode dar no implante. Que o implante, o osso em volta do implante vai reabsorvendo e, às vezes, o implantezinho também sai na mão. Então, o implante dentário não tem cárie? Não dá cárie? Não, na coroa não. Na coroa não. Se é um protocolo, né, a prótese total, ela é de resina acrílica. E se for um implante unitário, é de cerâmica. Né, metalocerâmica a prótese. Então, não dá cárie naquela coroa, naquela prótese. Mas a doença no implante, que afetaria a raiz do dente natural, também pode afetar o implante, né? Então, uma gengiva inflamada, tudo isso pode acontecer. Se a higienização é deficiente, se o paciente não volta para fazer essas manutenções, né? Então, tem pacientes que às vezes fazem os implantes e voltam depois de 4 anos. Nossa, tô sentindo muita dor, o que tá acontecendo? Foi acumulando sujeirinha, não soube higienizar direito em casa, não voltou para fazer as manutenções. Quando voltou, o implante já estava perdido. E é aquela coisa assim, do vai deixando, não pode deixar. Probleminha pode virar uma tremenda dor de cabeça. Isso para tudo, né? Então, quando a pessoa tem uma cáriezinha pequena, às vezes a gente fala, se vem sempre a cada 6 meses, a cárie tá tão pequenininha que às vezes eu não preciso nem anestesiar. É tão rapidinho, né? Então, vai ser menos invasivo, vai ser mais barato. Agora vai deixando, aí vai dar canal. Às vezes eu tenho que fazer uma coroa. Às vezes não tem mais jeito, eu preciso extrair aquela raiz e fazer implante. Então, se a pessoa sempre vem, a gente sempre pega o problema no início, né? E é muito mais fácil, é mais barato, é menos dolorido, né? A recuperação é mais fácil. Com certeza. E, doutora Adilise, é aquela coisa também, né? A saúde da boca é saúde para o corpo todo. Sim, começa por aí, né? Falando agora da harmonização facial, eu fico pensando aqui da expectativa, da ansiedade dos pacientes. Quando vai colocar ali um botox, o pessoal fica perguntando, mas quando que eu vou ver um resultado? Já como que é essa ansiedade, lidar com essa ansiedade dos pacientes, Adilise? Então, Patrícia, eles ficam mesmo, né, bem ansiosos quando eles definem começar o tratamento, mas é bem explicado. Pelo menos eu gosto de deixar, assim, o paciente bem ciente. Quando a gente faz a primeira consulta inicial, eu faço o planejamento do caso daquele paciente. Aí a gente leva em consideração o quê? Os desejos dele, o que ele quer, o que você quer alterar na sua face, o que te incomoda. Às vezes já aconteceu de você pegar uma paciente que, para mim, o que estava muito explícito ali era o sulco nasogeniano, que estava envelhecendo ela, era aqui na jugular. Para ela, não, era uma ruguinha na testa ali mínima. Então, a gente tem que avaliar o que o paciente quer, o desejo dele, levar isso em consideração. Sempre adequando ao nosso protocolo. Claro. Respeitando as 7 quedas, porque até se você seguir por esse caminho, você usa menos produto. Então, é menos invasivo, né? Então, a gente tenta sempre seguir por esse caminho, mas levando em consideração o que o paciente quer. Então, sempre dizer para o paciente que a expectativa dele vai ser cumprida de acordo, respeitando alguns limites. Eu não vou alterar totalmente a face dele. Vou tentar melhorar, respeitando sempre o limite fisiológico do paciente, o limite de anatomia. Se a pessoa tem uma boca muito fina, quer uma boca imensa. Isso que eu ia te perguntar. Não. Chega muita gente ali no consultório, eu quero esse tamanho de boca. Sim, com foto, né? Eu quero a boca da Angelina Jolie, por exemplo. Não, eu não vou fazer a boca da Angelina Jolie em você, né? A gente começa sempre